Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 15º dia de batalha. Drona Vada Parva. Capítulo 201. Bhima resgatado. Arma pacificada, não pode ser usada duas vezes. Asvatthama vence Drishtadyumna. Satyaki vai resgatar. Mata Sudarsana. Luta com Bhima. Arjuna se aproxima, em quem a arma Agneya é neutralizada por arma Brahma. Asvatthama corre da batalha, até Vyasa que explica a origem de Krishna, Arjuna e Asvatthama. Noite e exércitos se retiram. Sanjaya disse, vendo Bhimazena subjugado por aquela arma, Dhananjaya, para frustrar a energia dela, cobriu com a arma Varuna. Por causa da agilidade dos braços de Arjuna, e devido também à força flamejante que encobria Bhima, ninguém podia ver que o último tinha sido coberto com a arma Varuna. Encoberto pela arma do filho de Drona, Bhima, seus corcéis, motorista, e carro, não podiam ser olhados, como um fogo de chama ardente no meio de outro fogo. Como no fim da noite, ó rei, todos os corpos luminosos correm em direção à colina Asta, assim mesmo as flechas ígneas de Asvatthama começaram todas a proceder em direção ao carro de Bhimazena. De fato, o próprio Bhima, seu carro, corcéis, e motorista, ó majestade, assim cobertos pelo filho de Drona, pareciam estar no meio de um incêndio. Como o fogo Yuga consumindo o universo inteiro com suas criaturas móveis e imóveis quando chega a hora da dissolução finalmente entra na boca do Criador, assim mesmo a arma do filho de Drona começou a entrar no corpo de Bhimazena. Como uma pessoa não pode perceber um fogo se ele penetra no sol ou o sol se ele entra em um fogo, assim mesmo ninguém podia perceber aquela energia a qual penetrava no corpo de Bhima. Vendo aquela arma envolvendo Bhima completamente, e vendo o filho de Drona se enchendo de energia e poder, o último estando então sem um oponente, observando também que todos os guerreiros do exército Pandava tinham deposto suas armas e que todos os poderosos guerreiros em carros daquela hoste encabeçada por Yudhishthira tinham desviado seus rostos do inimigo, aqueles dois heróis, isto é, Arjuna e Vasudeva, ambos dotados de grande esplendor, descendo rapidamente de seu carro, correram em direção a Bhima. Aqueles dois homens poderosos, mergulhando naquela energia nascida do poder da arma de Asvatthama, tinham recorrido ao poder de ilusão. O fogo daquela arma não os consumiu, por eles terem posto de lado suas armas, como também por causa da força da arma Varuna, e devido também à energia possuída por eles mesmos. Então Nara e Narayana, para a pacificação da arma de Narayana, começaram a arrastar a força de Bhima e todas as suas armas. Assim arrastado por eles, o filho de Kunti, aquele poderoso guerreiro em carro, começou a rugir alto. Nisso, aquela arma terrível e invencível do filho de Drona começou a aumentar em poder e energia. Então Vasudeva, dirigindo-se a Bhima, disse: como é, ó o filho de Pandu, que embora proibido por nós, tu, ó o filho de Kunti, ainda não te abstens da batalha. Se os Kurus pudessem agora ser vencidos em batalha, então nós, como também todos esses principais dos homens, sem dúvida teríamos continuado a lutar. Veja, todos os guerreiros da tua hoste desceram de seus carros. Por essa razão, ó o filho de Kunti, tu também desça do teu carro. Tendo dito essas palavras, Krishna trouxe Bhima para baixo de seu carro. O último, com olhos vermelhos como sangue de raiva, estava suspirando como uma cobra. Quando, no entanto, ele foi arrastado de seu carro e feito depor suas armas, a arma Narayana, aquela opressora de inimigos, foi aplacada. Sanjaya continuou, quando, por esses meios, a energia insuportável daquela arma foi pacificada, todos os pontos do horizonte, cardeais e secundários, ficaram claros. Brisas agradáveis começaram a soprar e aves e animais ficaram todos quietos. Os corcéis e elefantes ficaram alegres, como também os guerreiros, ó os soberanos de homens.
De fato, quando a terrível energia daquela arma, ó Bharata, foi acalmada, Bhima, de grande inteligência, brilhou resplandecente como o sol da manhã. O resto da hoste Pandava, vendo a pacificação da arma Narayana, ficou novamente preparado no campo para executar a destruição de teus filhos. Quando, depois que aquela arma tinha sido frustrada, a hoste Pandava ficou em formação de combate, Duryodhana, ó rei, dirigindo-se ao filho de Drona, disse: ó Asvatama, use mais uma vez aquela arma depressa, já que os Panchalas estão novamente em formação de combate, desejosos de vitória. Então, endereçado por teu filho, ó majestade, Asvatama, suspirando tristemente, respondeu para o rei nessas palavras: aquela arma, ó rei, não pode ser trazida de volta. Ela não pode ser usada duas vezes. Se trazida de volta, ela irá sem dúvida matar a pessoa que chamá-la de volta. Vasudeva, por aqueles meios que tu viste, fez ela ser frustrada. Por isso, ó soberanos de homens, a destruição do inimigo não pode ser executada em batalha. Derrota e morte, no entanto, são o mesmo. Certamente, a derrota é pior do que a morte. Veja, o inimigo, subjugado e obrigado a depor suas armas, parece como se privado de vida. Duryodhana então disse: ó filho do preceptor, se é assim, se essa arma não pode ser usada duas vezes, que aqueles assassinos de seu preceptor sejam mortos com outras armas então, ó o principal de todas as pessoas conhecedoras de armas. Em ti estão todas as armas celestes, assim como no de três olhos Shiva de energia incomensurável. Se tu não desejares isso, nem por andar em fúria pode escapar de ti. Dhritarashtra disse, depois que Drona tinha sido morto com a ajuda de fraude, e a arma Narayana frustrada, o que, de fato, o filho de Drona, assim incitado por Duryodhana então o fez, vendo os Partas indo novamente para a batalha livres da arma Narayana, e se movendo rapidamente na dianteira de suas divisões. Sanjaya disse, lembrando-se da morte de seu pai, o filho de Drona, possuindo o emblema do rabo do leão em seu estandarte, cheio de raiva e rejeitando todos os temores, avançou contra o filho de Prishata. Avançando nele, ó touro entre homens, aquele principal dos guerreiros, com grande impetuosidade, perfurou o príncipe Panchala com 25 flechas pequenas. Então Drishtadyumna, ó rei, perfurou o filho de Drona que parecia um fogo ardente, com 64 flechas. E ele perfurou um motorista de Asvatama também com 20 flechas afiadas, em pedra e providas de asas de ouro, e então os seus 4 corcéis com 4 setas afiadas. Repetidamente perfurando o filho de Drona, e fazendo a terra tremer com seus rugidos leoninos, Drishtadyumna então parecia estar empenhado em tirar as vidas de criaturas no mundo em batalha terrível. Fazendo da própria morte sua meta, o filho poderoso de Prishata, ó rei, habilidoso com armas e dotado de certeza de pontaria, então avançou contra o filho de Drona sozinho. De alma incomensurável, aquele principal dos guerreiros em carros, o príncipe de Panchala, despejou sobre a cabeça de Asvatama uma chuva de flechas. Então o filho de Drona, naquela batalha, cobriu o príncipe furioso com flechas aladas. E mais uma vez ele perfurou o último com 10 flechas, lembrando-se da morte de seu pai. Então cortando a bandeira e arco do príncipe Panchala com um par de flechas bem disparadas, equipadas com cabeças como navalhas, o filho de Drona começou a oprimir seu inimigo com outras flechas. Naquela batalha terrível, Asvatama fez seu antagonista ficar sem cavalos e sem motorista e sem carro, e cobriu seus seguidores também com chuvas grossas de flechas. Nisso, as tropas Panchala, ó rei, mutiladas por meio daquelas chuvas de flechas, fugiram com medo e grande aflição. Vendo as tropas se desviando da batalha e Drishtadyumna extremamente afligido, o neto de Sinha incitou rapidamente seu carro contra aquele do filho de Drona. Ele então afligiu Asvatama com 8 flechas afiadas. E atingindo novamente aquele guerreiro zangado com 20 flechas de diversos tipos, ele perfurou um motorista de Asvatama, e então os seus 4 corcéis com 4 flechas.
Com grande cautela e mostrando uma extraordinária agilidade de mão, ele cortou o arco e estandarte de Asvatthama. Satyaki então cortou em fragmentos o carro enfeitado com ouro daquele inimigo junto com seus cavalos. E então ele perfurou Asvatthama profundamente no peito com 30 flechas naquela batalha. Assim atormentado, ó rei, por Satyaki, e coberto com flechas, o poderoso Asvatthama não sabia o que fazer. Quando o filho do preceptor tinha caído naquela situação difícil, teu filho, aquele guerreiro em carro, acompanhado por Kripa e Karna e outros, começou a cobrir o herói Satyavata com flechas. Todos eles começaram rapidamente a perfurar Satyaki de todos os lados com flechas afiadas. Duryodhana o perfurou com 20, o filho de Saradivati, Kripa, com 3. E Kritavarman perfurou com 10, e Karna com 50. E Dussasana o perfurou com 100 flechas, e Vrishasena com 7. Satyaki, no entanto, ó rei, logo fez todos aqueles grandes guerreiros em carros fugirem do campo, privados de seus carros. Enquanto isso, Asvatthama, ó touro da raça Bharata, recuperando a consciência, e suspirando repetidamente em tristeza, começou a pensar no que ele devia fazer. Então, sendo levado em outro carro, aquele opressor de inimigos, o filho de Drona, começou a resistir a Satyaki, disparando centenas de flechas. Vendo Asvatthama mais uma vez se aproximando dele em batalha, o poderoso guerreiro em carro Satyaki fez ele ficar sem carro novamente e o fez retroceder. Então os Pandavas, ó rei, observando a destreza de Satyaki, sopraram suas conchas com grande força e proferiram rugidos leoninos altos. Tendo privado Asvatthama de seu carro dessa maneira, Satyaki, de destreza imbatível, então matou 3.000 poderosos guerreiros em carros da divisão de Vrishasena. E então ele matou 15.000 elefantes do exército de Kripa e 50.000 cavalos de Sakuni. Então, o filho valente de Drona, ó monarca, sobre outro carro, e muito enfurecido com Satyaki, procedeu contra o último, desejoso de matá-lo. Vendo ele se aproximar novamente, o neto de Sine, aquele castigador de inimigos, mais uma vez perfurou e mutilou com flechas afiadas, mais ferozes do que aquelas que ele tinha usado antes. Profundamente perfurado por aquelas flechas de diversas formas por Duryodhana, aquele grande arqueiro, isto é, o zangado filho de Drona, dirigiu-se sorridente a seu inimigo e disse: ó neto de Sine, eu conheço tua parcialidade por Drishtadyumna, aquele assassino de seu preceptor, mas tu não serás capaz de salvar a ele ou a ti mesmo quando atacado por mim. Eu juro para ti, ó neto de Sine, pela verdade e por minhas austeridades ascéticas, que eu não conhecerei paz até eu matar todos os Panchalas. Você pode unir as forças armadas dos Pandavas e aquelas dos Vrishnis juntas, mas eu ainda matarei os Somakas. Dizendo isso, o filho de Drona disparou em Satyaki uma flecha excelente e reta possuidora da refulgência do sol, assim como Sakra tinha lançado nos tempos passados, seu trovão no Azura Vritra. Assim disparada por Asvatthama, aquela flecha, atravessando a armadura de Satyaki, e passando através de seu corpo, entrou na terra como uma cobra silvando entrando em seu buraco. Sua armadura atravessada, o heróico Satyaki, como um elefante profundamente atingido pelo gancho, ficou banhado em sangue que fluía de seu ferimento. Seu arco, com flecha fixada nele, então o solto de suas mãos, ele sentou-se no terraço de seu carro sem forças e completamente coberto com sangue. Vendo isso, seu motorista levou-o depressa para longe do filho de Drona. Com outra flecha, perfeitamente reta e equipada com asas vistosas, aquele opressor de inimigos, Asvatthama, atingiu Drishtadyumna entre suas sobrancelhas. O príncipe Panchala tinha sido antes disso, muito perfurado. Portanto, profundamente ferido por aquela flecha, ele ficou extremamente fraco e se sustentou por agarrar seu mastro de bandeira.
Vendo Drishtadyumna assim afligido por Asvatama, como um elefante enfurecido por um leão, 5 heróicos guerreiros em carros do exército Pandava, isto é, Kiritin, Bhimasena, Vryatkshatra da linhagem de Puru, o jovem príncipe dos Shedis, e Sudarsana, o chefe dos Malavas, avançaram rapidamente contra Asvatama. Armados com arcos, todos esses avançaram com gritos oi ai. E aqueles heróis cercaram o filho de Drona por todos os lados. Avançando 20 passos, todos eles, com grande cuidado, atacaram simultaneamente o filho enfurecido do preceptor, com 25 flechas. O filho de Drona, no entanto, com 25 flechas, parecendo cobras de veneno virulento, cortou, quase ao mesmo tempo, aquelas 25 flechas disparadas nele. Então Asvatama afligiu o príncipe Paurava com 7 flechas afiadas. E ele afligiu o chefe dos Malavas com 3, Partha com 1, e Vrikudara com 6 flechas. Então todos aqueles grandes guerreiros em carros, ó rei, perfuraram o filho de Drona unidamente e separadamente com muitas flechas afiadas, em pedra equipadas com asas de ouro. O jovem príncipe dos Shedis perfurou o filho de Drona com 20 e Partha perfurou com 3. Então o filho de Drona atingiu Arjuna com 6 flechas, e Vasudeva com 6, e Bhima com 5, e cada um dos outros 2, isto é, o Malava e o Paurava, com 2 flechas. Perfurando em seguida um motorista do carro de Bhima com 6 setas, Asvatama cortou o arco e bandeira de Bhimasena com um par de setas. Então perfurando Partha mais uma vez com uma chuva de setas, o filho de Drona proferiu um rugido leonino. Com as flechas afiadas, bem temperadas, e terríveis atiradas pelo filho de Drona, a terra, o céu, o firmamento, e os pontos do horizonte, cardeais e secundários, ficaram todos completamente cobertos em sua frente e retaguarda. Dotado de energia feroz e igual ao próprio Indra em destreza, Asvatama com 3 flechas cortou quase simultaneamente os 2 braços, semelhantes a postes de Indra, e a cabeça de Sudarsana, quando o último estava sentado em seu carro. Então perfurando Paurava com um dardo e cortando seu carro em fragmentos miúdos por meio de suas setas, Asvatama cortou os 2 braços de seu adversário cobertos com pasta de sândalo e então sua cabeça de seu tronco com uma flecha de cabeça larga. Possuidor de grande energia, ele então perfurou com muitas flechas parecendo chamas ardentes de fogo em energia, o príncipe jovem e poderoso dos Shedis que era da cor do lótus escuro, e despachou-o para a residência de Yama com seu motorista e cavalos. Vendo o chefe dos Malavas, o descendente de Puru, e o jovem soberano dos Shedis mortos diante de seus olhos pelo filho de Drona, Bhimasena, o filho de braços fortes de Pandu, ficou cheio de raiva. Aquele opressor de inimigos então cobriu o filho de Drona naquela batalha com centenas de flechas afiadas, parecendo cobras zangadas de veneno virulento. Dotado de energia imensa, o enfurecido filho de Drona então destruindo aquela chuva de flechas perfurou Bhimasena com flechas afiadas. O poderosamente armado Bhima então, possuidor de grande força, cortou como uma flecha de cabeça larga o arco do filho de Drona e então perfurou o próprio filho de Drona com uma flecha poderosa. Jogando fora aquele arco quebrado, o filho de grande alma de Drona pegou outro e perfurou Bhima com suas flechas aladas. Então aqueles 2, isto é, o filho de Drona e Bhima, ambos possuidores de grande destreza e poder, começaram a despejar suas torrentes de flechas como 2 massas de nuvens carregadas de chuva. Flechas com asas de ouro, afiadas, em pedra e gravadas com o nome de Bhima cobriram o filho de Drona, como massas de nuvens reunidas encobrindo o sol. Similarmente, Bhima foi logo coberto por centenas e milhares de flechas fortes disparadas pelo filho de Drona. Embora encoberto naquela batalha pelo filho de Drona, aquele guerreiro de habilidade formidável, Bhima ainda não sentiu dor, ó monarca, o que parecia muito surpreendente. Então Bhima de braços fortes disparou 10 flechas ornadas com ouro, muito afiadas, e parecendo os dardos do próprio Yama, em seu inimigo. Aquelas flechas, ó majestade, caindo sobre os ombros do filho de Drona, perfuraram rapidamente seu corpo, como cobras entrando em um formigueiro.
Profundamente perfurado pelo filho de grande alma de Pandu, Asvatama, fechando seus olhos, se apoiou por agarrar seu mastro de bandeira. Recuperando seus sentidos dentro de um momento, o rei, o filho de Drona banhado em sangue reuniu toda sua ira. Violentamente atingido pelo filho de grande alma de Pandu, Asvatama, dotado de braços poderosos, avançou com grande velocidade em direção ao carro de Bhimazena. E então, ó Bharata, ele disparou em Bhimazena, de seu arco esticado à sua total extensão, 100 flechas de energia feroz, todas parecendo com cobras de veneno virulento. O filho de Pandu Bhima também, orgulhoso de sua destreza em batalha, desconsiderando a energia de Asvatama, rapidamente despejou sobre ele uma densa torrente de flechas. Então o filho de Drona, ó rei, cortou o arco de Bhima por meio de suas flechas, e cheio de raiva, atingiu o Pandava no peito com muitas flechas afiadas. Incapaz de suportar aquela façanha, Bhimazena pegou outro arco e perfurou o filho de Drona naquela batalha com 5 flechas afiadas. De fato, despejando um sobre o outro suas chuvas de flechas como 2 massas de nuvens no fim do verão, aqueles 2 guerreiros, com olhos vermelhos como cobre de raiva, cobriram um ao outro completamente naquela batalha com suas flechas. Amedrontando um ao outro com os sons terríveis que eles faziam com suas palmas, eles continuaram a lutar um com o outro, um neutralizando os feitos do outro. Então, curvando seu arco formidável adornado com ouro, o filho de Drona começou a olhar firmemente para Bhima, que estava assim disparando suas flechas nele. Naquele momento, Asvatama parecia com o sol meridianos de raios brilhantes em um dia outonal. Tão rapidamente então ele disparava suas flechas que as pessoas não podiam ver quando ele as tirava de sua aljava, quando ele as fixava na corda do arco, quando ele puxava a corda e quando ele as disparava. De fato, quando empenhado em disparar suas flechas, seu arco, ó monarca, parecia estar incessantemente esticado a um círculo flamejante. Flechas a centenas e milhares, disparadas de seu arco, pareciam correr pelo céu como um bando de gafanhotos. De fato, aquelas flechas terríveis enfeitadas com ouro, disparadas do arco do filho de Drona, corriam incessantemente em direção ao carro de Bhima. A destreza, ó Bharata, que nós então vimos de Bhimazena, e seu poder, energia e espírito, eram muito extraordinários, pois, considerando aquela chuva terrível de flechas grossa como uma massa de nuvens reunidas, caindo em volta dele como nada mais do que um aguaceiro de chuva no fim do verão, Bhima de destreza terrível, desejoso de matar o filho de Drona, em retorno despejou suas flechas sobre o último como uma nuvem na estação das chuvas. O arco grande e formidável de Bhima de verso dourado, incessantemente esticado naquela batalha, parecia resplandecente como um segundo arco de Indra. Flechas a centenas e milhares, saindo dele, encobriram o filho de Drona, aquele ornamento de batalha naquele combate. Aquelas chuvas de flechas, disparadas pelos 2 eram tão densas, ó majestade, que o próprio vento, ó rei, não podia achar espaço para correr através delas. Então o filho de Drona, ó rei, desejoso de matar Bhima, disparou nele muitas flechas enfeitadas com ouro de pontas afiadas, embebidas em óleo. Mostrando sua superioridade para o filho de Drona, Bhimazena cortou cada uma daquelas flechas em 3 fragmentos antes que elas pudessem chegar nele. O filho de Pandu então disse: "Espere! Espere!" E mais uma vez, o filho poderoso de Pandu, cheio de raiva e desejoso de matar o filho de Drona, disparou nele uma chuva terrível de flechas ardentes. Então o filho de Drona, aquele guerreiro conhecedor das maiores armas, destruindo rapidamente aquela chuva de flechas pela ilusão de suas próprias armas, cortou o arco de Bhima naquele combate. Cheio de raiva, ele então perfurou o próprio Bhima com inúmeras flechas naquela batalha. Dotado de grande força, Bhima então, depois que seu arco tinha sido cortado, lançou um dardo no carro de Asvatama, tendo girado ele anteriormente com grande impetuosidade.
O filho de Drona, mostrando a agilidade de suas mãos aquele combate, cortou rapidamente, por meio de flechas afiadas, aquele dardo enquanto ele corria em direção a ele com o esplendor de um tição ardente. Enquanto isso, o terrível Vrikudara, pegando um arco muito forte, e sorrindo, começou a perfurar o filho de Drona com muitas flechas. Então o filho de Drona, ó monarca, com uma flecha reta, perfurou a testa do motorista de Bhima. O último, profundamente perfurado pelo filho poderoso de Drona, caiu desmaiado, ó rei, abandonando as rédeas dos corcéis. O motorista do carro de Bhima tendo caído desmaiado, os corcéis, ó rei, começaram a fugir com grande velocidade, na própria vista de todos os arqueiros. Vendo Bhima levado para longe do campo de batalha por aqueles cavalos correndo, o invicto Asvatama soprou alegremente sua enorme concha. Vendo Bhimazena levado para longe do campo, todos os Panchalas, inspirados com medo, abandonando o carro de Drishtadyumna, fugiram para todo lado. Então o filho de Drona, atirando suas flechas ferozmente, perseguiu aquelas tropas divididas, causando uma grande carnificina entre elas. Assim massacrados em batalha pelo filho de Drona, aqueles kshatriyas fugiram em todas as direções por medo daquele guerreiro. Sanjaya disse, vendo aquele exército dividido, o filho de Kunti, Dhananjaya, de alma incomensurável, procedeu contra Asvatama pelo desejo de matá-lo. Aquelas tropas então, ó rei, reagrupadas com esforço por Govinda e Arjuna, permaneceram no campo de batalha. Só Avibatsu, apoiado pelos Somakas e os Matsyas, disparou suas flechas nos Kauravas e reprimiu seu ataque. Aproximando-se rapidamente de Asvatama, aquele grande arqueiro tendo o símbolo do rabo do leão em sua bandeira, Arjuna dirigiu-se a ele, dizendo, mostre-me agora o poder que tu tens, a energia, o conhecimento, e a coragem, que estão em ti, como também tua afeição pelos Dhartarashtras e teu ódio por nós, e o grande vigor do qual tu és capaz. Certamente o filho de Prishata, aquele matador de Drona, abrandará teu orgulho hoje. Venha agora e enfrente o príncipe Panchala, aquele herói parecendo fogo Yuga e como o próprio destruidor com Govinda. Tu tens mostrado teu orgulho em batalha, mas eu suprimirei esse teu orgulho. Dhritarashtra disse, o filho do preceptor, ó Sanjaya, é possuidor de poder e digno de respeito. Ele tem grande amor por Dhananjaya e Dhananjaya de grande alma também o ama em retorno. Vibatsu nunca tinha se dirigido ao filho de Drona antes dessa maneira. Por que então o filho de Kunti dirigiu-se a seu amigo em tais palavras? Sanjaya disse, após a queda do jovem príncipe dos Shedis, de Vryatkshatra da linhagem de Puru, e de Sudarsana, o chefe dos Malavas, que era bem aperfeiçoado na ciência de armas, e após a derrota de Drishtadyumna e Satyaki Bhima, e sentindo grande dor e ferido até a medula por aquelas palavras de Yudhishthira, e se lembrando de suas antigas aflições, ó Senhor, Vibatsu, por causa de sua angústia, sentiu tal fúria surgir dentro dele semelhante à qual ele nunca tinha experimentado antes. Foi por isso que como uma pessoa vulgar ele se dirigiu ao filho do preceptor que era digno de todo o respeito em tal linguagem indigna, indecente, amarga e ríspida. Endereçado, por raiva, em tais palavras duras e cruéis por Partha, ó rei, o filho de Drona, aquele principal de todos os arqueiros poderosos, ficou muito irado com Partha e especialmente com Krishna. O valente Asvatama, então, ficando resolutamente em seu carro, tocou água e invocou a arma Agneya incapaz de ser resistida pelos próprios deuses. Migrando em todos os seus inimigos visíveis e invisíveis, o filho do preceptor, aquele matador de heróis hostis, inspirou com mantras uma flecha ardente possuidora da refulgência de um fogo sem fumaça, e disparou-a para todos os lados, cheio de raiva. Densas chuvas de setas então emanaram dela no céu. Dotadas de chamas ardentes, aquelas setas cercaram Partha por todos os lados. Meteoros lampejaram descendo do firmamento. Uma densa escuridão cobriu repentinamente a hoste Pandava. Todos os pontos do horizonte também foram envolvidos por aquela escuridão. Rakshasas e Pisachas, afluindo em multidão, proferiram gritos ferozes.
Ventos inauspiciosos começaram a soprar. O próprio sol não dava mais qualquer calor. Corvos crocitavam ferozmente por todos os lados. Nuvens ribombavam no céu, derramando sangue. Aves e animais e vacas, imunes de votos elevados e almas sob completo controle, ficaram extremamente inquietos. Os próprios elementos pareciam estar perturbados. O sol pareceu mudar de direção. O universo, chamuscado pelo calor, parecia estar em febre. Os elefantes e outras criaturas da terra, chamuscados pela energia daquela arma, correram apavorados, respirando pesadamente e desejosos de proteção contra aquela força terrível. As próprias águas se aqueceram, e as criaturas que residem naquele elemento, ó Bharata, ficaram muito alarmadas e pareciam queimar. De todos os pontos do horizonte, cardeais e secundários, do firmamento e da própria terra, chuvas de flechas afiadas e ardentes caíam e emergiam com a impetuosidade de garuda ou do vento. Atingidos e queimados por aquelas flechas de Asvatama que eram todas dotadas da impetuosidade do trovão, os guerreiros hostis caíam como árvores incendiadas por um fogo intenso. Elefantes enormes, queimados por aquela arma, caíam no chão por toda parte, proferindo gritos selvagens altos como os ribombos das nuvens. Outros elefantes enormes, chamuscados por aquele fogo, corriam para lá e para cá e rugiam alto aterrorizados, como se no meio de uma conflagração na floresta. Os cavalos, ó o rei, e os carros também, queimados pela energia daquela arma, pareciam, ó majestade, com os topos de árvores queimadas em um incêndio florestal. Milhares de carros caíam por todos os lados. De fato, ó Bharata, parecia que o divino Senhor Agni queimava a hoste Pandava naquela batalha, como o fogo Sambata consumindo tudo no fim do Yuga. Vendo o exército Pandava queimando dessa maneira naquela batalha terrível, teus soldados, ó rei, cheios de alegria, proferiram gritos leoninos. De fato, os combatentes, desejosos de vitória e cheios de alegria, sopraram rapidamente milhares de trombetas, ó Bharata, de diversos tipos. A escuridão tendo envolvido o mundo durante aquela batalha feroz, o exército Pandava inteiro, com Savyasashin, o filho de Pandu, não podia ser visto. Nós nunca antes, ó rei, tínhamos ouvido a respeito ou visto uma arma semelhante àquela a qual o filho de Drona criou em fúria naquela ocasião. Então Arjuna, ó rei, chamou à existência a arma Brahma, capaz de frustrar todas as outras armas, como ordenado pelo próprio nascido no Lótus, Brahma. Dentro de um momento aquela escuridão foi dissipada, ventos frios começaram a soprar, e todos os pontos do horizonte ficaram claros e iluminados. Nós então contemplamos uma vista estupenda, isto é, um Ashwini inteiro das tropas Pandava destruído. Queimados pela energia da arma de Asvatama, as formas dos mortos não podiam ser vistas. Então aqueles dois arqueiros heróicos e poderosos, Keshava e Arjuna, livres daquela escuridão, foram vistos juntos, como o sol e a lua no firmamento. De fato, o manejador do Gandiva e Keshava estavam ambos ilesos. Equipado com suas bandeiras e estandartes e corcéis, com o Anukarsa desunido, e com todas as armas poderosas armazenadas nele permanecendo incólumes, aquele carro, tão terrível para teus guerreiros, livre daquela escuridão, brilhava resplandecente sobre o campo. E logo lá surgiram diversos sons de vida misturados com o clangor de conchas e a batida de baterias, dentre as tropas Pandava cheias de alegria. Ambas as hostes pensaram que Keshava e Arjuna tinham perecido. Vendo Keshava e Arjuna, portanto livres da escuridão e da energia daquela arma e vendo eles reaparecerem tão rapidamente, os Pandavas estavam cheios de alegria, e os Kauravas de admiração. Ilesos e cheios de alegria, aqueles dois heróis sopraram suas conchas excelentes. De fato, vendo Partha cheio de alegria, teus soldados ficaram muito melancólicos. Vendo aqueles dois de grande alma, isto é, Keshava e Arjuna, livres da energia de sua arma, o filho de Drona ficou muito desanimado. Por um momento ele refletiu, ó majestade, sobre o que tinha acontecido.
E tendo refletido, ó rei, ele ficou cheio de ansiedade e dor. Dando respirações longas e difíceis, ele ficou extremamente triste. Colocando de lado seu arco, então, o filho de Drona desceu depressa de seu carro, e dizendo, oh que vergonha, que vergonha! Tudo é falso, ele fugiu da luta. Em seu caminho ele encontrou Vyasa, a residência de Sarasvati, o compilador dos Vedas, a habitação daquelas escrituras, não maculado pelo pecado, e da cor de nuvens carregadas de chuva. Vendo ele, aquele perpetuador da família de Kuru, colocado em seu caminho, o filho de Drona com voz sufocada em aflição, e como uma pessoa extremamente desanimada, saudou e disse, ó Senhor, isso é uma ilusão, ou é um capricho da parte da arma? Eu não sei o que isso é. Porque, de fato, minha arma se tornou inútil. Que brecha houve no método de invocação? Ou, isso é alguma coisa normal, ou, isso é uma vitória sobre a natureza alcançada pelos dois Krishnas já que eles ainda estão vivos. Parece que o tempo é irresistível. Nem Asuras, nem Gandharvas, nem Pisachas, nem Rakshasas, nem Uragas, Yakshas, nem aves, nem seres humanos podem se arriscar a frustrar esta arma disparada por mim. Esta arma flamejante, no entanto, tendo matado somente um Akshauini de tropas, foi pacificada. Esta arma extremamente ardente disparada por mim é capaz de matar todas as criaturas. Por qual razão então ela não pode matar Keshava e Arjuna, ambos os quais são dotados dos atributos de humanidade? Perguntado por mim, ó santo, responda-me verdadeiramente. Ó grande Muni, eu desejo saber tudo isso em detalhes. Vyasa disse, ó, é muito significativa essa pergunta que tu me fazes de surpresa. Eu te direi tudo. Escute atentamente. Aquele que é chamado Narayana é mais velho do que os mais velhos. Para realizar algum propósito, aquele Criador do Universo tomou seu nascimento como o filho de Dharma. Na montanha de Himavat ele praticou as austeridades ascéticas mais severas. Dotado de energia imensa, e parecendo fogo ou o sol em esplendor, ele permaneceu lá com os braços erguidos. Possuidor de olhos como pétalas de lótus, ele se emaciou lá por 66.000 anos, subsistindo todo o tempo o sol do ar. Praticando novamente austeridades rígidas de outro tipo por 2 vezes aquele período, ele encheu o espaço entre a terra e o céu com sua energia. Quando por meio daquelas austeridades, ó Senhor, ele se tornou como Brahma não relacionado com o mundo, erguendo-se acima de tudo conectado com o mundo. Ele então contemplou o Mestre, origem e guardião do universo, o Senhor de todos os deuses, a divindade suprema, que é extremamente difícil de ser fitada, que é menor do que o menor e maior do que o maior, que é chamado de Rudra o terrível, que é o Senhor de todos os superiores, que é chamado de Ara e Sambu, que tem cabelos emaranhados em sua cabeça, que é aquele que infunde vida em todas as formas, que é a primeira causa de todas as coisas imóveis e móveis, que é irresistível e de aspecto terrível, que é de ira feroz e grande alma, que é um destruidor de tudo, e de coração grande, que porta o arco celeste e um par de aljavas, que está equipado em armadura dourada, e cuja energia é infinita, que possui pinaka, que está armado com raio, um tridente resplandecente, machado de batalha, massa, e uma espada grande, cujas sobrancelhas são formosas, cujas madeixas são emaranhadas, que maneja clava curta pesada, que tem a lua em sua testa, que está vestido em peles de tigre, e que está armado com a massa, que está enfeitado com belos angadas, que tem cobras como seu fio sagrado, e que está cercado por diversas criaturas do universo e por numerosos fantasmas e espíritos, que é o único, que é a residência de austeridades ascéticas, e que é muito adorado por pessoas de idade venerável, que é água, céu, firmamento, terra, sol, lua, vento e fogo, e que é a medida da duração do universo. Pessoas de mau comportamento nunca podem obter uma visão daquele não nascido, daquele matador de todos os odiadores de Brahmanas, daquele dador de emancipação. Só os Brahmanas de conduta correta, quando purificados de seus pecados e livres do controle da tristeza o contemplam com a visão de sua mente.
Em consequência de suas austeridades ascéticas, Narayana obteve uma visão daquele ser imperecível, aquela encarnação da justiça, aquele adorável, aquele ser tendo o universo como sua forma. Contemplando aquela residência suprema de todas espécies de esplendor, aquele Deus com uma guirlanda de akshas em volta de seu pescoço, Vasudeva, com a alma gratificada, ficou cheio de deleite, o qual ele procurou expressar por palavras, coração, mente e corpo. Então Narayana adorou aquele Senhor divino, aquela primeira causa do universo, aquele concessor de bênçãos, aquele pujante que se diverte com Parvati de membros formosos, aquele ser de grande alma cercado por grandes grupos de fantasmas, espíritos, aquele não nascido, aquele Senhor supremo, aquela personificação do imanifesto, aquela essência de todas as causas, aquele único de poder imperecível. Tendo saudado Rudra, aquele destruidor do Asura Andaka, Narayana de olhos de lótus, com emoção enchendo seu coração, começou a louvar ele, de 3 olhos, nessas palavras: ó adorável, ó o primeiro de todos os deuses, os criadores de todas as coisas, isto é, os Prajapatis que são os regentes do mundo, e que tendo entrado na terra, teu primeiro trabalho, tinham, ó o Senhor, protegido ela antes, todos surgiram de ti. Deuses, asuras, nagas, rakshasas, pisachas, seres humanos, aves, gandharvas, yakshas e outras criaturas, com o universo inteiro, nós sabemos, todos surgiram de ti. Tudo que é feito para propiciar Indra, e Yama, e Varuna, e Kuvera e Pitris e Tvashtri, e Soma, é realmente oferecido para ti. Forma e luz, som e céu, vento e toque, gosto e água, odor e terra, isto é, os 5 atributos perceptíveis pelos 5 sentidos, com os 5 objetos da natureza com os quais eles estão diretamente conectados ou nos quais eles se manifestam, o tempo, o próprio Brahma, os Vedas, os Brahmanas e todos estes objetos móveis, surgiram de ti. Vapores se erguendo de diversos receptáculos de água tornam-se gotas de chuva, as quais, caindo sobre a terra, são separadas umas das outras. Quando chega a hora da dissolução universal, aquelas gotas individuais, separadas umas das outras, são mais uma vez unidas e fazem da terra uma vasta extensão de água. Aquele que é erudito, assim observando a origem e a destruição de todas as coisas, compreende tua unidade. 2 aves Svara e Jiva, 4 asvatas com seus ramos verbais, os Vedas, os 7 guardiões, as 5 essências ou elementos e o coração e a compreensão, e os 10 outros que mantêm esta cidade, isto é, os 10 sentidos que constituem um corpo, têm sido todos criados por ti, mas tu és separado e independente deles. O passado, o futuro, e o presente, sobre cada um dos quais ninguém pode ter qualquer domínio, são de ti, como também os 7 mundos e esse universo. Eu sou teu devotado adorador, seja gracioso para mim. Não me prejudique, por fazer maus pensamentos penetrarem no meu coração. Tu és a alma das almas, incapaz de ser conhecido. Aquele que te conhece como a semente universal alcança a Brahma. Desejando te apresentar meus cumprimentos, eu estou te louvando, me esforçando para averiguar tua real natureza, ó tu que és incapaz de ser compreendido pelos próprios deuses. Adorado por mim, me conceda os benefícios que eu desejo, mas que são de aquisição difícil. Não te escondas em tua ilusão. Vyasa continuou: o Deus de garganta azul, de alma inconcebível, aquele manejador do Pinaka, aquele Senhor divino sempre louvado pelos rishis, então deu benefícios para Vasudeva que merecia eles todos. O grande Deus disse: ó Narayana, pela minha graça, entre os homens, deuses, e Gandharvas, tu serás de poder e alma incomensuráveis. Nem deuses, nem asuras, nem grandes uragas, nem pisachas, nem gandharvas, nem homens, nem rakshasas, nem aves, nem nagas, nem quaisquer criaturas no universo alguma vez serão capazes de suportar tua bravura. Ninguém mesmo entre os celestiais poderá te derrotar em batalha. Pela minha graça, ninguém alguma vez será capaz de te causar dor pela arma de raio ou com qualquer objeto que seja molhado ou seco, ou com qualquer coisa móvel ou imóvel. Tu serás superior a mim mesmo se tu alguma vez fores lutar contra mim.
Assim essas bênçãos foram obtidas por Sauri nos tempos passados. Aquele mesmo Deus agora caminha na Terra como Vasudeva, iludindo o universo com sua ilusão. Do ascetismo de Narayana nasceu um grande Muni de nome Nara, igual ao próprio Narayana. Saiba que Arjuna é ninguém mais do que aquele Nara. Aqueles dois rishis, citados como mais antigos do que os deuses mais antigos, tomam seus nascimentos em todo Yuga para servir aos propósitos do mundo. Tu mesmo também, ó alto de grande coração, nasceste como uma porção de Rudra, em virtude de todos os teus atos religiosos e como uma consequência de elevadas austeridades ascéticas dotado de grande energia e cólera. Tu foste em uma vida passada dotado de grande sabedoria e igual a um Deus. Considerando o universo como consistindo somente de Mahadeva, tu emaciaste a ti mesmo por meio de diversos votos pelo desejo de gratificar aquele Deus. Assumindo a forma de uma pessoa muito superior, que resplandece com esplendor, tu, ó concessor de honras, adoraste o grande Deus com mantras, com Oma, e com oferendas. Assim adorado por ti em tua vida anterior, o grande Deus ficou satisfeito contigo, e te concedeu numerosos benefícios, ó erudito, que tu nutrias em teu coração. Como o de Keshava e de Arjuna, teu nascimento procede, e tuas ascéticas austeridades são também superiores. Como eles, em teu culto, tu tens, em todo Yuga, adorado o grande Deus em sua forma fálica. Keshava é aquele devoto dedicado de Rudra que surgiu do próprio Rudra. Keshava sempre adora o Senhor Shiva, considerando seu emblema fálico como sendo a origem do universo. Em Keshava está sempre presente aquele conhecimento, por causa do qual ele vê a identidade de Brahman com o universo e aquele outro conhecimento pelo qual o passado, o presente e o futuro, o perto e o remoto, são todos vistos, como se o todo estivesse diante de seus olhos. Os deuses, os siddhas e os grandes rishis adoram Keshava para alcançar aquele objeto mais sublime no universo, isto é, Mahadeva. Keshava é o criador de tudo. O eterno Krishna deve ser adorado com sacrifícios. O Senhor Keshava sempre reverencia Shiva no emblema fálico como a origem de todas as criaturas. O Deus tendo o touro como sua marca nutre maior respeito por Keshava. Sanjaya continuou, ouvindo essas palavras de Vyasa, o filho de Drona, aquele poderoso guerreiro em carro, reverenciou Rudra e considerou Keshava como digno das mais elevadas considerações. Tendo sua alma sob completo controle, ele ficou cheio de deleite, e os sinais disso apareceram em seu corpo. Reverenciando o grande Rishi, Asvatthama então, lançando seus olhos no exército Kuru, o fez ser retirado para descanso noturno. De fato, quando, depois da queda de Drona, os Kurus desanimados se retiraram do campo, os Pandavas também, ó monarca, fizeram seu exército ser retirado. Tendo lutado por 5 dias e causado uma carnificina imensa, aquele Brahmana bem versado nos Vedas, isto é, Drona, se dirigiu, ó rei, para a região de Brahma. Capítulo 202. Arjuna percebe que não é ele quem está tirando vidas. Vyasa explica com nomes e feitos de Shiva. Nota: um nome é Sankara. Dhritarashtra disse: após a morte do Atirata, isto é, Drona, pelo filho de Prishata, o que meus filhos e os Pandavas fizeram em seguida. Sanjaya disse: depois da derrota do exército Kuru, após a morte daquele Atirata, Drona, pelo filho de Prishata, Dhananjaya, o filho de Kunti vendo um fenômeno extraordinário com relação à sua própria vitória, questionou Vyasa, ó touro da raça Bharata, que chegou lá no decurso de suas viagens, dizendo: ó grande Rishi, enquanto eu estava empenhado em matar o inimigo em batalha com chuvas de flechas brilhantes, eu continuamente via diante de mim, procedendo na frente do meu carro, uma pessoa de cor resplandecente, como se dotada da refulgência do fogo. Para onde quer que ele procedesse com sua lança erguida, todos os guerreiros hostis eram vistos se separar diante dele. Divididos em realidade por ele, as pessoas consideraram o inimigo como sendo separado por mim. Seguindo em sua esteira, eu somente destruía aqueles já destruídos por ele.
Ó santo, diga-me quem era aquela principal das pessoas, armado com lança, parecendo o próprio sol em energia, que foi visto dessa maneira por mim. Ele não tocava o solo com seus pés, nem ele arremessou sua lança mesmo uma vez. Por causa de sua energia, milhares de lanças saíam daquela única lança segurada por ele. Vyasa disse: Tu, ó Arjuna, viste Sankara, aquela primeira causa da qual surgiram os Prajapatis, aquele ser pujante dotado de grande energia, ele que é a encarnação do céu, terra e firmamento, o Senhor divino, o protetor do universo, o grande mestre, o concessor de bênçãos, chamado também de Isana. Ó, procure a proteção daquela divindade dadora de benefícios, aquele Senhor do universo. Ele é chamado de Madeva, a divindade suprema, de alma suprema, o único Senhor, com cabelos emaranhados na cabeça, a residência da auspiciosidade. De 3 olhos e braços poderosos, ele é chamado Rudra, com seus cabelos amarrados na forma de uma coroa, e seu corpo vestido em peles. Aquele Senhor do universo concessor de bênçãos, aquela divindade suprema, é também chamada de Arastano. Ele é o principal de todos os seres no universo, ele é incapaz de ser derrotado, ele é o encantador do universo e seu soberano supremo. A primeira causa, a luz e refúgio do universo, ele é sempre vitorioso. A alma e o criador do universo, e tendo o universo como sua forma, ele é possuidor de grande fama. O Senhor do universo, e seu grande soberano, aquele pujante é também o mestre de todas as ações. Chamado também Sambhu, ele é nascido por si mesmo, ele é o Senhor de todas as criaturas, e a origem do passado, do futuro, e do presente. Ele é Yoga e o Senhor do Yoga. Ele é chamado Sarva, e é o Senhor de todos os mundos. Ele é superior a tudo. O mais notável de tudo no universo, e o maior de todos, ele é chamado também de Parumestim. O ordenador dos 3 mundos, ele é o único refúgio dos 3 mundos. Incapaz de ser subjugado, ele é o protetor do universo, e além da necessidade de nascimento, decadência, e morte. A alma do conhecimento, incapaz de ser entendido pelo conhecimento, e o mais alto de todo conhecimento ele é incompreensível. Por benevolência, ele dá para seus devotos os benefícios que eles desejam. Aquele Senhor tem como seus companheiros seres celestes de diversas formas, alguns dos quais são anões, alguns tendo madeixas emaranhadas, alguns com cabeças calvas, alguns com pescoços curtos, alguns com estômagos grandes, alguns com corpos enormes, alguns possuidores de grande força e alguns de longas orelhas. Todos eles, ó Parta, têm rostos e bocas e pernas deformados e trajes estranhos. Aquela divindade suprema, chamada Mahadeva, é venerada por seguidores que são exatamente assim. Aquele mesmo Shiva, ó Filho, dotado de tal energia, procede por bondade, na tua frente. Naquela batalha violenta, ó Parta, de arrepiar os cabelos, quem mais, ó Arjuna, além do divino Mahesvara, aquele principal de todos os arqueiros, aquela divindade de forma divina, poderia até em imaginação ousar reprimir aquele exército que era protegido por aqueles grandes batedores e arqueiros, isto é, Asvatthama e Karna e Kripa. Ninguém pode se arriscar a ficar diante do guerreiro que tem Mahesvara andando diante dele. Não há ser nos 3 mundos que seja igual a ele. E ao próprio aroma do enfurecido Mahadeva, inimigos em batalha tremem e ficam inconscientes e caem em grandes números. Por isso, os deuses no céu adoram e se curvam a ele. Aqueles homens nesse mundo e aqueles outros homens de conduta virtuosa, que devotamente veneram o Rudra dador de benefícios, divino, e auspicioso, obtêm felicidade aqui e alcançam o estado mais elevado após a morte. Ó filho de Kunti, reverencie ele que é paz, ele chamado Rudra de garganta azul, extremamente sutil, e de grande refulgência, ele chamado Kapardim, ele que é terrível, ele de olhos fulvos, ele que é concessor de bênçãos, aquele grande ordenador, de cabelos vermelhos e conduta justa, ele que sempre faz atos auspiciosos, ele que é um objeto de desejo, ele que tem olhos fulvos, ele que é chamado Stano. Ele que é chamado Purusha, ele que tem cabelo fulvo,
ele que é audacioso, ele que é extremamente sutil e de grande refulgência, ele que é o dador de luz, ele que é a corporificação de todas as águas sagradas, ele que é o Deus dos deuses, e ele que é dotado de grande impetuosidade, ele que é de forma manifesta, ele que é chamado Sattva, ele que é de traje agradável, ele que tem uma excelente proteção para a cabeça, ele que é de rosto bonito, ele que tem as montanhas como sua habitação, ele que é paz, ele que é o protetor, ele que tem cascas de árvores como seu traje, ele cujos braços são enfeitados com ornamentos de ouro, ele que é feroz, ele que é o Senhor de todos os pontos do horizonte, ele que é o Senhor das nuvens e de todos os seres criados, ele que é o Senhor de todas as árvores e de todas as vacas, ele que tem seu corpo coberto com árvores, ele que é o generalíssimo celeste, ele que inspira todo o pensamento, ele que tem a concha sacrificial em sua mão, ele que é resplandecente, ele que maneja o arco, ele que é a pessoa de rama, ele que tem diversas formas, ele que é o Senhor do universo, ele que tinha a grama munja como seu traje, ele que tem 1000 cabeças, 1000 olhos, 1000 braços, e 1000 pernas. Ó filho de Kunti, procure a proteção daquele Senhor concessor de benefícios do universo, o marido de Uma, aquele Deus de 3 olhos, aquele destruidor do sacrifício de Daksha, aquele guardião de todas as coisas criadas, aquele ser que está sempre alegre, aquele protetor de todos os seres, aquele Deus de glória imperecível, aquele com madeixas emaranhadas, aquele movedor de todos os seres superiores, aquele cujo umbigo é semelhante àquele de um touro e que tem o touro como seu símbolo, aquele que é orgulhoso como o touro, que é o Senhor dos touros, que é representado pelos chifres do touro, e que é o touro dos touros, aquele que tem a imagem do touro em sua bandeira, que é generoso para todas as pessoas justas, que pode ser aproximado somente por yoga, e cujos olhos são como aqueles de um touro, que possui armas muito superiores, que tem o próprio Vishnu como sua flecha, que é a encarnação da justiça, e que é chamado Mahesvara, que tem vasto estômago e vasto corpo, que tem uma pele de leopardo como seu assento, que é o Senhor dos mundos, que é devotado a Brahma e que ama Brahmanas, que está armado com tridente, que é dador de bênçãos, que maneja a espada e o escudo, e que é altamente auspicioso, que maneja o arco chamado Pinaka, que está desprovido do machado de batalha, tendo dado ele para Rama, seu discípulo, e que é o protetor e Senhor do universo. Eu me coloco nas mãos daquele Senhor divino, aquele concessor de proteção, aquele Deus vestido em peles de veado. Saudações àquele Senhor dos celestiais, que tem Vaisravana como seu amigo. Saudações sempre a ele de votos excelentes, a ele que tem excelentes arqueiros como seus companheiros, a ele que maneja o arco ele mesmo, aquele Deus para quem o arco é uma arma predileta, que é ele mesmo a flecha impulsionada pelo arco, que é a corda do arco e o preceptor ensinando o uso do arco. Saudações ao Deus cujas armas são violentas, e que é o principal de todos os deuses. Saudações a ele de diversas formas, a ele que tem muitos arqueiros em volta dele. Saudações sempre para ele que é chamado Stano e que tem um grande número de excelentes arqueiros como seus companheiros. Saudações a ele que destruiu a cidade tripla. Saudações a ele que matou Asura Bhaga. Saudações a ele que é o Senhor das árvores e dos homens. Saudações a ele que é o Senhor das mães celestiais, e daquelas tribos de espíritos conhecidos pelo nome de Ganas. Saudações sempre a ele que é o Senhor das vacas e de sacrifícios. Saudações a ele que é o Senhor das águas e o Senhor dos deuses, que é o destruidor dos dentes de Surya, que é de 3 olhos, que é um concessor de benefícios, que é chamado Ara, que é de garganta azul, e que é de madeixas douradas. Eu agora te direi, segundo o meu conhecimento e como eu tenho ouvido a respeito deles, todos os feitos divinos de Mahadeva de sabedoria suprema. Se Mahadeva fica zangado, nem deuses, nem asuras, Gandharvas, nem Rakshasas, mesmo que eles se escondam em oceanos profundos, podem ter paz. Nos tempos passados, Daksha, para realizar um sacrifício, tinha juntado os artigos necessários. Mahadeva destruiu aquele sacrifício em cólera. De fato, ele se tornou muito severo naquela ocasião.
Disparando uma flecha de seu arco, ele proferiu rugidos terríveis. Os celestiais então ficaram cheios de ansiedade e pavor. De fato, quando Mahadeva ficou zangado e o sacrifício em sua forma incorporada fugiu, os deuses ficaram muito assustados pela vibração do arco de Mahadeva e o som de suas palmas. Os deuses e asuras todos caíram e se submeteram a Mahadeva. Todas as águas se elevaram em agitação e a terra tremeu. As montanhas se partiram, e todos os pontos do horizonte e os nagas ficaram estupefatos. O universo, envolvido em uma densa escuridão, não podia mais ser visto. O esplendor de todos os corpos luminosos com o sol foi destruído. Os rishis, cheios de medo, ficaram agitados, e desejosos de seu próprio bem como também de todas as criaturas, realizaram ritos propiciatórios. Surya estava então comendo a oblação principal. Sorridente Sankara se aproximou dele e arrancou seus dentes. Os deuses então, se humilhando a ele, fugiram, tremendo. Mais uma vez, Mahadeva mirou nos deuses uma chuva de flechas ardentes e afiadas, parecendo chamas de fogo misturadas com fumaça, ou nuvens com relâmpagos. Vendo aquela chuva de flechas, todos os deuses se curvando a Mahesvara, designaram para Rudra uma parte substancial em sacrifícios. Apavorados, os deuses, ó príncipe, procuraram sua proteção. Sua cólera estando dissipada, o grande Deus então restaurou o sacrifício. Os deuses que tinham fugido voltaram. De fato, eles até hoje temem Mahesvara. Antigamente, os valentes asuras tinham, no céu, 3 cidades. Cada uma daquelas cidades era excelente e grande. Uma era feita de ferro, outra de prata, e a terceira de ouro. A cidade dourada pertencia a Kamalaksha, a cidade de prata a Tarakaksha, e a terceira, feita de ferro, tinha Vidyamalin como seu senhor. Com todas as suas armas, Magavatindra era incapaz de fazer qualquer impressão naquelas cidades. Afligidos pelos asuras, todos os deuses procuraram a proteção de Rudra. Aproximando-se dele, todos os deuses com Vasava em sua dianteira, disseram: aqueles terríveis habitantes da cidade tripla receberam bênçãos de Brahma. Cheios de orgulho por causa daquelas bênçãos, eles estão afligindo muito o universo, ó Senhor dos deuses, ninguém, exceto tu, é competente para matá-los. Portanto, ó Mahadeva, mate aqueles inimigos dos deuses. Ó Rudra, criaturas mortas em todo sacrifício então serão tuas. Assim endereçado pelos deuses, Mahadeva aceitou seu pedido, movido pelo desejo de beneficiá-los, e disse: eu derrubarei aqueles asuras. Yara fez das 2 montanhas, isto é, Gandhamadana e Vindhya, os 2 postes de seu carro. E Sankara fez da terra com seus oceanos e floresta seu carro de batalha. E a divindade de 3 olhos fez daquele príncipe das cobras, Shesha, o Aksha daquele carro. E aquele deus dos deuses, o manejador do Pinaka, fez a lua e o sol as 2 rodas daquele veículo. E o senhor de 3 olhos fez de Elapatra e Pushpadanta, os 2 pinos da canga. E o valente Mahadeva fez das montanhas Malaya a canga, e do grande Takshaka a corda para amarrar a canga aos postes, e as criaturas em volta dele os tirantes dos corcéis. E Mahesvara fez dos 4 Vedas seus 4 corcéis. E aquele senhor dos 3 mundos fez dos Vedas suplementares os freios. E Mahadeva fez Gayatri e Savitri as rédeas, a sílaba o chicote, e Brahma o motorista. E fazendo das montanhas Mandara o arco, Vasuki a corda do arco, Vishnu sua flecha excelente, Agni a cabeça da flecha, e Vayu as 2 asas daquelas flechas, e Ama as penas em sua parte traseira, Relâmpago a pedra de amolar, e Meru o estandarte, Shiva, sobre aquele carro excelente que era composto de todas as forças celestes, procedeu para a destruição da cidade tripla. De fato, Stano, aquele principal dos batedores, aquele destruidor de asuras, aquele belo guerreiro de destreza incomensurável, adorado pelos celestiais, ó Parta, e por rishis possuidores de riqueza de ascetismo, fez uma excelente e inigualável formação de combate, que recebeu seu próprio nome, e ficou imóvel por 1000 anos.
Quando, no entanto, as 3 cidades ficaram juntas no firmamento, o Senhor Madeva perfurou-as com aquela flecha terrível dele, consistindo em 3 nós. Os Danavas foram incapazes de olhar para aquela flecha inspirada com fogo e yoga e composta de Vishnu e Soma. Quando a cidade tripla começou a queimar, a deusa Parvati dirigiu-se para lá para contemplar a visão. Ela tinha então em seu colo uma criança tendo uma cabeça calva com 5 tufos de cabelo sobre ela. A deusa questionou as divindades quanto a quem aquela criança era. Sakra, por animosidade, se esforçou para atingir aquela criança com seu raio. O divino Senhor Mahadeva, pois a criança era nenhum outro, sorrindo, rapidamente paralisou o braço do enfurecido Sakra. Então o deus Sakra, com seu braço paralisado acompanhado por todos os celestiais, dirigiu-se depressa ao Senhor Brahma de glória imperecível. Reverenciando ele com suas cabeças, eles se dirigiram a Brahma com mãos unidas e disseram: uma criatura extraordinária, ó Brahma, deitada no colo de Parvati, na forma de uma criança, foi vista por nós mas não saudada. Nós fomos todos subjugados por ele. Nós, portanto, desejamos te perguntar quem é ele. De fato, aquele menino, sem lutar, com a maior facilidade derrotou todos nós com por andar em nossa dianteira. Ouvindo essas palavras deles, Brahma, aquela principal de todas as pessoas, familiarizado com Brahma, refletiu por um momento e compreendeu que aquele menino de energia imensurável era ninguém mais do que o divino Sambhu. Dirigindo-se então àqueles principais dos celestiais com Sakra em sua chefia, Brahma disse: aquela criança é o divino Ara, o Senhor de todo o universo móvel e imóvel. Não há nada superior a Mahesvara. Aquele ser de esplendor incomensurável que foi visto por vocês todos como aquele Senhor divino, assumiu a forma de uma criança por causa de uma Vamos todos nós até ele. Aquele divino e ilustre é o Senhor Supremo do mundo. Ó deuses, vocês não puderam reconhecer aquele mestre do universo. Então todos os deuses com avô se dirigiram àquela criança, dotada da refulgência do sol da manhã. Contemplando Mahesvara, e sabendo que ele era o Ser Supremo, o avô Brahma o adorou dessa maneira. Tu és sacrifício, ó Senhor, tu és o esteio e refúgio do universo. Tu és Bhava, tu és Mahadeva, tu és a residência de todas as coisas, e tu és o maior refúgio. Este universo inteiro com suas criaturas móveis e imóveis é permeado por ti. Ó o Santo, ó o Senhor do passado e do futuro, ó o Senhor do mundo, ó o protetor do universo, que Sakra, afligido por tua ira, tem a tua graça. Vyasa continuou, ouvindo essas palavras do nascido no Lótus Brahma, Mahesvara ficou satisfeito. Desejoso de estender sua graça, ele deu uma risada alta. Os celestiais então gratificaram com louvorandos, uma e Rudra. O braço do manejador do trovão Sakra recuperou seu estado natural. Aquele principal de todos os deuses, aquele destruidor do sacrifício de Daksha, aquele senhor divino tendo o touro como seu símbolo, ficou satisfeito com os deuses. Ele é Rudra, ele é Shiva, ele é Agni, ele é tudo, e ele tem conhecimento de tudo. Ele é Indra, ele é o vento, ele é os gêmeos Asvins, e ele é a iluminação. Ele é Bhava, ele é Parjanya, ele é Mahadeva, ele é impecável. Ele é a lua, ele é Isana, ele é Surya, ele é Varuna. Ele é Kala, ele é Antaka, ele é Mrityu, ele é Yama. Todos esses termos implicam morte ou destruidor. Ele é o dia, e ele é a noite. Ele é a quinzena, ele é o mês, ele é as estações. Ele é os crepúsculos da manhã e da noite, ele é o ano. Ele é Datri, ele é Vidatri, ele é a alma do universo, e ele é o fazedor de todas as ações no universo. Embora ele mesmo sem corpo, é ele que é o divino incorporado. Dotado de grande esplendor, ele é adorado e louvado por todos os deuses. Ele é ele é muitos, ele é 100.000. Brahmanas versados nos Vedas dizem que ele tem 2 formas. Estas são a terrível e a auspiciosa. Estas 2 formas, além disso, são multifárias. Suas formas auspiciosas são água, luz, e a lua.
Tudo que é muito misterioso nos vários ramos dos Vedas, nos Upanishads, nos Puranas, e naquelas ciências que tratam da alma, é aquele Deus, isto é, Mahesvara. Mahadeva é exatamente assim. Aquele Deus é, além disso, sem nascimento. Todos os atributos daquele Deus não poderiam ser enumerados por mim mesmo que, ó o filho de Pandu, eu fosse recitá-los continuamente por 1000 anos. Mesmo para aqueles que são afligidos por todos os planetas maus, mesmo para aqueles que são maculados por todos os pecados, aquele grande protetor, se eles o procuram, fica satisfeito com eles e concede salvação. Ele dá, e tira vida e saúde e prosperidade e riqueza e diversos tipos de objetos de desejo. A prosperidade que é vista em Indra e outros deuses é dele. Ele está sempre engajado no bem e mal de homens nesse mundo. Por sua supremacia, ele pode sempre obter quaisquer objetos que ele deseje. Ele é chamado de Mahesvara e é o Senhor até dos Supremos. Em muitas formas de muitas espécies ele permeia o universo. A boca qual aquele Deus tem está no oceano. É bem sabido que aquela boca, assumindo a forma da cabeça de uma égua, bebe a libação sacrificial na forma de água. Este Deus sempre mora em crematórios. Homens cultuam aquele Senhor Supremo naquele local onde ninguém exceto os corajosos podem ir. Muitas são as formas resplandecentes e terríveis deste Deus das quais os homens falavam e cultuam no mundo. Muitos também são os nomes, de verdadeira importância, desta divindade em todos os mundos. Aqueles nomes estão fundados em sua supremacia, sua onipotência, e seus atos. Nos Vedas o hino excelente chamado Satarudriya é cantado em honra daquele grande Deus chamado Infinito Rudra. Aquele Deus é o Senhor de todos os desejos que são humanos e celestes. Ele é onipotente, e ele é o Mestre Supremo. De fato, aquele Deus permeia o vasto universo. Os Brahmanas e os Munis o descrevem como a primogênita de todas as criaturas. Ele é o primeiro de todos os deuses. De sua boca nasceu vai o vento. E já que ele sempre protege as criaturas do universo e se diverte com elas, e já também que ele é o Senhor de todas as criaturas, portanto é ele chamado de Pasupati. E já que seu emblema fálico é sempre suposto como estando na observância do voto de Brahmacharya, e já que ele sempre alegra o mundo, portanto ele é chamado de Mahesvara. Os rishis, os deuses, os Gandharvas, e Apsaras sempre cultuam seu emblema fálico o qual se imagina que permaneça ereto. Esse culto faz Mahesvara contente. De fato, Sankara em tal culto fica feliz, satisfeito, e muito contente. E já que com respeito ao passado, ao futuro, e ao presente, aquele Deus tem muitas formas, ele é, por conta disso, chamado de Valrupa, de muitas formas. Possuidor de um olho ele brilha em refulgência, ou ele pode ser considerado como tendo muitos olhos por todo o seu corpo. E já que ele possui os mundos, ele é por essa razão chamado de Sattva. E já que sua forma é como aquela da fumaça, ele é por essa razão chamado de Durjati. E já que aquelas divindades, isto é, os Visvedevas, estão nele, ele é por essa razão chamado de Visvarupa. E já que 3 deusas adoram e recorrem àquele Senhor do Universo, isto é, firmamento, água e terra, ele é por essa razão chamado de Trianvaka. E já que ele sempre aumenta todas as espécies de riqueza e deseja o bem da humanidade em todas as suas ações, ele é por essa razão chamado de Shiva. Ele possui 1000 olhos, ou 10.000 olhos, e os tem por todos os lados. E já que ele protege esse vasto universo, ele é por essa razão chamado de Mahadeva. E já que ele é grandioso e antigo e é a fonte de vida e de sua continuação, e já que seu emblema fálico é eterno, ele é por essa razão chamado de Stano. E já que os raios solares e lunares de luz que aparecem no mundo são citados como o cabelo nele de 3 olhos, ele é por essa razão chamado de Vyomakesa. E já que, afligindo Brahma e Indra e Varuna e Yama e Kuvera, ele os destrói e no final, ele é por essa razão chamado de Ara. E já que ele é o passado, o futuro, e o presente, e, realmente, tudo no universo, e já que ele é a origem do passado, do futuro, e do presente, ele é por essa razão chamado de Bhava.
É dito que a palavra Kapi significa supremo, e Vrisha é citado como significando justiça. O ilustre Deus dos deuses, portanto, é chamado de Vrishakapi. E já que Maesvara, por meio de seus 2 olhos fechados em meditação, criou por pura força de vontade um terceiro olho em sua testa, ele é por essa razão chamado de O de 3 olhos. Toda a enfermidade que há nos corpos de criaturas vivas, e toda a saúde que há neles, representam aquele Deus. Ele é o vento, os ares vitais chamados prana, apana e os outros nos corpos de todas as criaturas, incluindo até aquelas que são doentes. Aquele que adora qualquer imagem do emblema fálico daquele Deus de grande alma sempre obtém grande prosperidade por aquele ato. Para baixo ígneo, e metade do corpo que é auspiciosidade é a lua. Sua auspiciosidade é a lua. Assim também metade de sua alma é fogo e metade a lua. Sua forma auspiciosa, cheia de energia, é mais resplandecente do que as formas dos deuses. Entre os homens, sua forma ardente e terrível é chamada fogo. Com aquela forma propícia ele pratica Brahmacharya. Com aquela outra forma terrível ele como Senhor Supremo devora tudo. E já que ele queima, já que ele é feroz, já que ele é dotado de grande bravura, e já que ele devora carne, sangue e medula, ele é por isso chamado de Rudra. Assim mesmo é a divindade chamada Mahadeva, armado com Pinaka, que, ó Parta, foi visto por ti empenhado em matar teus inimigos na frente do teu carro. Depois que tu juraste matar o soberano dos Sindhus, ó impecável, Krishna te mostrou este Deus, no teu sonho, sentado no topo daquela principal das montanhas. Este Deus ilustre procede na tua frente em batalha. Foi ele quem te deu aquelas armas com as quais tu mataste os Danavas. O hino autorizado dos Vedas, e chamado Satarudriya, em honra daquele Deus dos deuses, aquele hino excelente, famoso, que aumenta a vida, e sagrado, agora, ó Parta, foi explicado para ti. Este hino de 4 divisões, capaz de realizar todos os objetivos, é sagrado, destrutivo de todos os pecados, e competente para expulsar todas as máculas e matar todas as tristezas e todos os temores. O homem que sempre o escuta consegue vencer todos os seus inimigos e é muito respeitado na região de Rudra. A pessoa que sempre lê ou escuta atentamente a recitação desse relato excelente e auspicioso, concernente à batalha, da divindade ilustre, e aquele que adora com devoção aquele Senhor ilustre do universo obtém todos os objetos de desejo, pelo Deus de 3 olhos, estar satisfeito com ele. Vai e lute, ó filho de Kunti, derrota não é para ti que tens Janardana do teu lado como teu conselheiro e protetor. Sanjaya disse, tendo-se dirigido a Arjuna nessas palavras, o filho de Parasara, ó chefe dos Bharatas, partiu para o lugar de onde ele tinha vindo, ó castigador de inimigos. Capítulo 203. Sanjaya disse, tendo lutado ferozmente por 5 dias, ó rei, o Brahmana Drona dotado de grande força, caiu e se dirigiu para a região de Brahma. Os frutos que resultam de um estudo dos Vedas resultam de um estudo desse Parva também. As realizações grandiosas de bravos kshatriyas estão descritas aqui. Aquele que lê ou ouve a recitação desse Parva todo dia é libertado de pecados hediondos e das ações mais atrozes de sua vida. Brahmanas podem sempre obter disso os frutos de sacrifícios. Disso, kshatriyas podem obter vitória em batalha violenta. As outras classes vaisyas e sudras podem obter filhos e netos desejáveis e todos os objetos de desejo. Fim do Drona Parva. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.